A reabilitação leva à regeneração urbana, não é? Porquê? Porque ao estarmos a reabilitar uma casa que seja num centro histórico, vai melhorar essa zona envolvente, o vizinho da frente vai reabilitar a sua casa, o restaurante da frente vai abrir um restaurante, o outro do outro lado vai-se voltar a gerar ali movimento. Óbidos é um caso exemplar de como a preservação do património gera riqueza. O edificado da vila, que ao longo dos anos foi sendo reabilitado, traz turistas e atividades económicas. Ao mesmo tempo, é alavanca de outros patrimónios, como o cultural, que tem feito de Óbidos um dos destinos nacionais mais visitados pelos eventos que promove. Nós necessitamos, para manter um centro histórico alive, como costumamos dizer, isto é, com funções sociais, económicas, com vida, com um verdadeiro oxigénio, para que não fique mais um conjunto de pedras musealizado ou de certa maneira artificializado, ou apenas um elemento icónico do turismo, não é? Como vemos, portanto, tanto sítio em que as excursões entram e saem. Nós precisamos ter vida, precisamos ter atividades, precisamos ter uma economia a funcionar. É que os melhores exemplos portugueses não se fizeram em 5 anos, ou em 4 anos, ou em 3 anos de uma legislatura. Os melhores exemplos portugueses, por exemplo, voltamos outra vez a Guimarães, estamos a falar quase de um século de intervenções na cidade histórica. Portanto, os bons exemplos são exemplos de continuidade, de persistência, de continuidade de políticas que não são compatíveis com vem agora um grupo político que faz isto, vem um grupo político que faz aquilo. E, portanto, é preciso esta constância, esta continuidade. O valor do património é incalculável, mas traduz-se em entrada de dinheiro através do turismo, da restauração e do comércio. Mas Óbidos quer ser mais, quer diversificar a oferta. Atualmente, há mais gente a trabalhar na vila do que a morar, e a autarquia pretende mudar isso com projetos como a Óbidos Criativa. Nós não podemos ser só turismo, não podemos ser só cultura, e por isso temos hoje uma estratégia da atração da chamada classe criativa, gente que vive do seu trabalho intelectual. Que melhor sítio para pensar, para conceber, para trabalhar na arquitetura, na publicidade, no design, na gastronomia, do que áreas tão sedutoras e tão inspiradoras como um centro histórico. E estamos agora a desencadear 9 intervenções dentro do centro histórico, em grande parte delas vamos buscar o velho conceito medieval da casa-ateliê, portanto, o que chamamos de espaços criativos ou habitações criativas, que serão destinadas por concurso a pessoas que queiram vir, a jovens, por exemplo, a pessoas que queiram vir trabalhar para dentro de um centro histórico. E, portanto, é preciso trazer mais residentes e até novas gerações de residentes permanentes. Foram estabelecidos critérios de avaliação das propostas, as propostas ainda em fase de estudo prévio, que visavam sobretudo a conservação integrada, ou seja, a utilização de técnicas e materiais tradicionais ou compatíveis com os existentes. Sempre esta ideia da compatibilidade. Não podem ser propostas de arquitetura que anulem completamente a tipologia do edifício, não é? O edifício não é só uma casca, ele tem uma estrutura orgânica, tipológica, um sistema construtivo baseado em paredes que cruzam, e isso é de reabilitar, isso é de salvaguardar. Os arquitetos, enfim, portugueses e todos os arquitetos foram, no século XX, digamos, conduzidos para tentarem fazer o admirável mundo novo, não é? Como dizia o Huxley. Portanto, sonhamos com um mundo novo, de homens iguais, de uma sociedade coletiva, de arquiteturas e cidades novas. Bem, transformamos o sonho num pesadelo. E acho que todos os arquitetos, enfim, urbanistas, estão numa espécie de ressaca que lhes fez mudar completamente as perspectivas. Os urbanistas dos anos 30 diziam: faça a cidade nova, esqueça-se a cidade antiga. Hoje dizem, em 2003, a nova Carta de Atenas do Urbanismo, dizem: a cidade do futuro já existe hoje, a sua requalificação vai nos dar a cidade do futuro. Portanto, há claramente uma mudança de paradigma muito grande, que nos aproxima, enfim, dos ambientalistas, dos ecologistas, e penso que as novas gerações de arquitetos, eu sou professor na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, os meus alunos, quando ouvem falar disto, os olhos brilham-nos, muito mais do que a nós. Toda a vila no conjunto é património classificado e, por isso, as intervenções não devem desvirtuar as características tradicionais. É ele que atrai 100 mil pessoas a um mercado medieval e colocam Óbidos no mapa turístico. Outros espaços merecem a mesma atenção. A Ribeira do Porto é um deles. Hoje é Património Mundial da Unesco, mas na década de 50 a autarquia propunha a sua demolição. Sinal de que as visões do futuro não podem esquecer o valor do passado, a bem da memória e também do desenvolvimento sustentável.
10% é quanto representa a reabilitação no setor da construção em Portugal. Trata-se de um valor insignificante quando comparado com os 60% da Dinamarca. E será que estamos a requalificar de forma adequada? Alguns arquitetos falam em desvirtuação das intervenções, onde apenas se mantêm as fachadas. Mas será que existem alternativas? Dão-se os últimos retoques na nova Casa da Escrita em Coimbra. O edifício, que já pertenceu a 2 famílias de escritores, foi recuperado para ser palco de eventos relacionados com a literatura e acolher escritores convidados. Todos os azulejos que foram passíveis de restauração mantiveram-se na casa. Os materiais usados na reabilitação são fiéis aos pré-existentes. Esta ideia de utilizar essencialmente materiais tradicionais, a madeira como elemento estrutural para pavimentos e cobertura, a pedra como elemento estrutural para paramentos verticais e depois, em termos de acabamentos, são os acabamentos tradicionais. O projeto não mexe com a estrutura da casa. A intenção foi a de respeitar todas as paredes e divisões desta antiga habitação T5. Aproveitar muito o pavimento para passar a rede de infraestruturas e, portanto, o que se tem é uma rede de infraestruturas complexa ao nível do pavimento, que tem depois umas tampas que permite aceder a caixas de pavimento e que tem toda a rede de infraestruturas, desde tomadas elétricas, desde informática, por aí afora. Para aquecer e arrefecer o espaço, também optaram por soluções tradicionais, mantendo, por exemplo, os vidros simples. A solução é manter o mesmo sistema, que é um sistema de vidro simples e depois sempre aportada como elemento de proteção térmico e também de controle da luz. A casa é uma casa que funciona muito bem no verão, aliás, estamos a ver, este funciona quase como uma janela de ventilação a norte. E no verão funciona muitíssimo bem, porque esta fachada é a fachada a norte. E quando há necessidade de algum controle térmico, fecha-se as portadas. A casa, como eu digo, tem paredes muito espessas, estamos a falar de paredes de 80 centímetros, e de pedra, portanto, funcionam muito bem termicamente no verão. E é preciso aquecer no inverno, mas recuperamos um sistema que existia na casa, são os radiadores, neste caso em ferro fundido, que vão ser alimentados a água quente. Mas nem tudo é tradicional nesta casa. As exigências de conforto e segurança levam a que se abram novas escadas, espaço para elevador e até novas janelas, estas já com vidro duplo. Reabilitar um edifício histórico calcula-se que custa, em termos energéticos, 100 vezes menos do que fazer um edifício novo. Não? Só a sua reutilização tem consequências ambientais incríveis. Agora, fingir que reabilitamos, salvando só a fachada, destruindo tudo por trás e, na verdade, fazendo uma construção nova encapotada de reabilitação, isso é altamente perverso e, em Portugal, corremos o risco de entrar muito rapidamente neste tipo de perversidade. São inúmeros os exemplos de casas T1 que se juntam a outras com a mesma tipologia para se criarem grandes apartamentos, destruindo muitas vezes a estrutura base de todo o edifício. As pessoas que dizem, as casas são muito pequeninas. Eu digo, nós precisamos separadamente de casas pequeninas, porque há toda uma série de setores da população portuguesa que se calhar não quer ter um T3, um T4, um T5 gigantesco, nem sequer tem dinheiro para isso, mas se calhar aprecia as vantagens da centralidade, de ter um pequeno espaço seu, que pode ser considerado seu, e depois poder viver tudo aquilo que o centro da cidade lhe oferece. Nós, quando construímos bairros novos, o que é que nós fazemos? T2, T3, T4. Todos julgamos que todos os portugueses são jovens casais que vão ter filhos. Não é bem assim. Os jovens portugueses vivem em casa dos pais até aos 40 anos. Quantos jovens não gostariam de ter um T0 ou um T1 que muitas vezes nos centros históricos abundam? As exigências térmicas e acústicas suscitam a maior parte das alterações feitas numa recuperação. No palacete da Baronesa do Seixo, houve a preocupação de manter toda a imagem do edifício intacta. Até as novas portas, feitas em alumínio, têm um revestimento que as faz parecer de madeira, como as originais. A lareira é exatamente igual à que aqui existia. Nos pavimentos, as lajes de betão substituíram a madeira. O pavimento de madeira tem um problema, normalmente na reabilitação, que é a parte acústica. Portanto, entre frações, quando isto era um edifício único, não se colocava essa questão. Quando passam a ser frações independentes, passamos a ter esse problema. O pavimento em madeira, com estrutura em madeira, revestimento em madeira,
Consegue-se. Agora é muito complicado. Se calhar tínhamos que pensar em elementos duplos, triplos, tínhamos que pensar em materiais como mantas acústicas com custos, se calhar neste momento não compatíveis com as necessidades, não é? E portanto, uma solução com uma laje deste tipo acaba por ter outras vantagens. Todos os tetos falsos têm lã mineral por cima para evitar o efeito tambor. As janelas têm caixilharias em PVC, cujos vidros duplos têm um gás no interior, o argon, tornando-os nos mais eficazes neste tipo de isolamento. As exigências são grandes porque, segundo o regulamento das características de comportamento térmico dos edifícios, esta é uma grande reabilitação. Pelo custo associado à intervenção ser superior a 25% do valor do edifício, este deve cumprir os mesmos critérios que uma construção nova. Mas não nos podemos esquecer de que estamos perante um imóvel de interesse público. As paredes exteriores continuam a ser em granito, o que foi feito, portanto, um isolamento pelo exterior, que em termos térmicos é aquele que nos interessa, não é? Colocar o máximo de inércia térmica no interior do edifício. Portanto, o isolamento foi feito pelo exterior, obrigando a tal picagem das paredes e a colocação do poliestireno pelo exterior e depois o reboco armado, não é, que lhe dá a resistência necessária e que permite depois o acabamento final, mantendo o aspecto original do edifício. É praticamente impossível cumprir com as exigências dos regulamentos atuais sem fazer uma intervenção mais dura nas casas. Por outro lado, esse processo pode desvirtuar o valor do edifício. A reabilitação de edifícios com 500 anos não podem responder aos parâmetros que são exigíveis a uma construção que se faz do zero. À luz do regulamento atual, o quadro de um vão em pedra é considerado uma ponte térmica. Isto é de loucos. Uma fachada cheia de azulejos. Portugal tem das fachadas de azulejos mais bonitas do mundo, porque foi a cultura que mais exprimiu em termos urbanos esta cultura. Bem, uma fachada de azulejo é inviável, porque se os tivermos que tirar para aplicar plásticos, enfim, isolamentos térmicos, os chamados ETICs, e o que é que acontece àqueles azulejos? O que é que acontece às formas destas arquiteturas, que tanto apreciamos, quando ficam revestidas a plástico? Isto é de loucos. Portanto, temos que introduzir um princípio que é o de não exigir aos edifícios históricos as mesmas exigências que exigimos a uma construção nova e introduzir o princípio da aproximação e de melhoria. Ou seja, eu com pequenas intervenções consigo aumentar em 60%, 70% a eficácia energética do edifício antigo sem destruir a sua fachada, sem destruir a sua arquitetura. O RCCTE não se aplica aos centros históricos, mas há inúmeras casas com mais de 50 ou 100 anos fora desses espaços que, segundo muitos arquitetos e engenheiros, precisam de um novo enquadramento legal. Devia haver um RCCTE específico para esse tipo de edifício. Ou então, de facto, a pessoa, ao reabilitá-lo, fazer um projeto de térmica em que possa perceber quais vão ser as perdas e os ganhos e etc., sem ter obrigatoriamente que obedecer a um RCCTE que não está de acordo com os edifícios para reabilitar. Neste caso, as pré-existências têm sempre muito mais qualidade que as construções de raiz. E porque havia uma sabedoria e havia uma forma de construção que era de muita qualidade. O novo RCCTE deve sair em 2011 e prevê-se que a nomenclatura reabilitação seja substituída por remodelação. Também se espera uma mudança das exigências para com esses edifícios. É necessária uma visão política que impulsione as intervenções no edificado, tornando-as focos de atração de vida económica, cultural e humana. Portugal tem de diminuir os planos urbanísticos que continuam a promover novas construções. A aposta deveria recair na regeneração das cidades, tornando-as mais convidativas e sustentáveis.